Olá pessoal, tudo bem com vocês? Trouxe aqui uma explicação das Word Classes, conteúdo que eu passei para vocês na semana passada, tá? Mandei um PDF, alguns de vocês copiaram no caderno, outros fizeram impressão e colaram no caderno. Mandei um vídeo também no YouTube para vocês assistirem. E para fechar, antes da nossa atividade, eu resolvi vir aqui explicar cada um deles para vocês fazer a atividade sem ter nenhuma dúvida, ok? Então, as word classes são as classes gramaticais e as três que nós vimos são o substantivo, o adjetivo e o verbo. Professora, essas classes gramaticais são as mesmas da língua portuguesa? Sim, é a mesma coisa. É a mesma, é o mesmo significado. O que que vai mudar? Vai mudar a forma que a gente fala. Substantivo a gente fala non, adjetivo a gente fala adjective e verbo nós falamos verb. Vamos a eles. O que é substantivo? Non. O substantivo, ele é uma classe de palavras que vai nomear o quê? Seres, objetos, fenômenos, lugares. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês. Carro, gato, cachorro, cavalo, man, girl, são alguns dos substantivos, tá? Carro, gato, cachorro, cavalo, homem e garota. Por exemplo, o cavalo corre muito. O substantivo aqui é o cavalo, tá? O cachorro é gordo. O substantivo é o cachorro, tá? Então, substantivo é isso. Substantivo, ele vai nomear para você seres, objetos, fenômenos, lugares, etc. Vocês vão entender melhor no exemplo, ok? Os adjetivos, adjective, ele vai dar característica, tá? Ele vai dar ao substantivo, ele vai qualificar, ele vai descrever alguém ou alguma coisa. Por exemplo, big, grande, small, pequeno, fat, gordo, pode ser fat ou fat, tá? Intelligent e tall. Temos aqui esses adjetivos: grande, inteligente, gordo, pequeno e grande. Tem vários outros. Aqui eu coloquei alguns para exemplificar para vocês. Por exemplo, eu posso falar aqui que o gato, ele é grande. Gato é substantivo, grande é adjetivo. A qualidade é a característica desse gato aqui, tá bom? Posso falar que o cachorro, ele é inteligente, ele é smart, ele é esperto. Então, esperto e inteligente é a característica que eu dei ao meu substantivo, tá bom? E para finalizar, nós temos o verb, o verbo. O que é o verbo? O verbo é uma ação, tá? Por exemplo, você está assistindo esse vídeo, assistir é uma ação, assistir então é um verbo. Eu estou ensinando, ensinar é uma ação, ou seja, ensinar é verbo. E nós temos como verbo correr, jogar, brincar, cantar, comer e etc. Tá bom? Isso tudo aqui é ação. Tudo bem? Vamos lá aos exemplos. O que é que eu vou fazer de exemplo? No exemplo, eu vou pegar cada palavra de cada classe gramatical que vocês viram aqui. Escolhi aqui o horse, fazer parte do meu exemplo, grande e correr, tá? Vou formar uma frase aí que tenha essas três classes gramaticais. Vamos começar aqui. O cavalo, né? Então, the. O que é the? O, a, os ou as, tá? Tradução de the. Você pode usar ele, sempre que você for usar qualquer uma desses artigos aí, você pode usar o the, tá bom? Então, eu vou colocar assim, o cavalo grande corre muito. Como que fica essa frase, então? O cavalo. Eu venho com horse aqui? Não, eu não posso vir com horse. Eu tenho que vir primeiro com um adjetivo. Depois que eu venho com o substantivo. Professora, por que que isso acontece? Muita gente fala, professora, o inglês ele é todo ao contrário. Pessoal, o inglês não é ao contrário. É somente o substantivo com adjetivo, tá? A característica, ela vem antes do substantivo. Por exemplo, se eu falar assim, ó,
Carro amarelo. Em inglês, vai ficar amarelo carro. Amarelo, carro. Rosa vermelha. Em inglês, vai ficar como? Red, rose. Vermelha, rosa. Só isso que vai mudar na língua inglesa, tá? Que vai ficar ao contrário, como vocês dizem, tá bom? Então, sempre que tem adjetivo e substantivo, você coloca primeiro a característica, primeiro o adjetivo, para depois vir com o substantivo. Então, o cavalo grande, corre, é uma ação, um verbo. Então, você vai colocar aqui, muito. Pronto. Temos aqui um exemplo contendo as 3 classes gramaticais. Nós temos aqui adjetivo, nós temos aqui substantivo e nós temos aqui um verbo, tá? Professora, como que eu vou saber isso aí? Para você saber isso aqui, tem 2 jeitos, existem 2 passos. Primeiro passo, você tem que saber o que é isso aqui. O que é noun, adjective e verb, que eu acabei de explicar para vocês. Terceira coisa, se você não souber a tradução para identificar cada um deles, é preciso traduzir a frase para você compreender. Assim, você vai compreender melhor onde estão os adjetivos, substantivo ou verbo na frase, se tiver algum desses, tá bom? Vamos ao segundo exemplo? Deixa eu passar outro exemplo aqui para vocês. No outro exemplo, eu vou usar aqui gato, vou usar pequeno e vou usar eat, que é comer, tá? Então, vamos lá. Lembrando que o, as é the. Então, vamos colocar aqui the, o. Lembrando que o que vem primeiro é a característica, é o adjetivo. O adjetivo que eu escolhi foi qual? Small. Então, the small cat, o gato pequeno. The small cat. Aí eu coloquei aqui, eu escolhi o verbo, a ação eat, comer. Então, o gato pequeno come muito. Eats a lot. Come muito. Lembrando que aqui, pessoal, falta um S, ó. É plural, professora? Não, porque eu estou falando de eat, tá? A gente viu lá no segundo bimestre e o início do terceiro bimestre também. Para he, she e it, acrescentamos S no verbo, tá? Para he, she e it, acrescentamos S no verbo, tá? Então, aqui, the small cat eats a lot. Cadê aí o adjetivo, a característica, pequeno? Cadê o substantivo? É o cat, o gato. E cadê a ação? A ação é comer, o verbo é come. Então, o gato pequeno come muito, tá bom? Então, aqui eu passei para você aqui uma explicação bem rápida, tá? Para você compreender as word classes, tá bom? E nunca mais esquecer, tá ok? Você, se tiver dúvida, você traduz a frase, dá uma olhadinha de novo lá no conteúdo da aula passada, o que é substantivo, adjetivo, o que é verbo. Assim você não vai esquecer mais as word classes, ok? Muito bom, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, me chama lá no meu WhatsApp, tá bom? See you soon, goodbye!